Adolfo Medeiros, eu sou reumatologista, professor de reumatologia da UERN. Hoje a gente está pegando o gancho de uma doença onde tem vários mitos sobre a doença, que é a temível chikungunya. É uma doença que entrou no Brasil em 2016, num grande surto, onde acometeu boa parte das cidades do Nordeste, com um percentual alto da população. Muitas pessoas ainda sofrem dessa doença, acordam todos os dias com muita dor, dificuldade de se locomover, aquela rigidez matinal que a gente fala. Então aí, imaginando que não existe tratamento para isso, mas tem sim, a gente tem tratamento eficaz contra a doença, e os pacientes que fazem o acompanhamento, que tomam as medicações e fazem reabilitação de forma regular, eles recuperaram sua qualidade de vida. A doença ela pode durar de 3 a 6 anos quando não tratada. E as 3 principais complicações da doença são rigidez, dor e ganho de peso. Muita gente acredita que o ganho de peso é por causa da medicação, mas não. A própria doença faz os pacientes ganharem peso. Por quê? Porque os pacientes passam a ter fadiga, que é aquela indisposição, além das dores e da rigidez. Então os pacientes passam a ser mais inativos. Por essa inatividade, eles diminuem o gasto energético e terminam ganhando peso. Então o tratamento ele serve para tirar a dor, melhorar a mobilidade e controlar o peso. Vamos conversar sobre os mitos do chikungunya. Primeiro mito: chikungunya pega mais de uma vez? Não, chikungunya só pega uma vez. A questão é que 50% dos pacientes que são acometidos da doença, eles curam. 50% passam para as outras fases da doença. A fase aguda da doença é do primeiro dia até o 15º dia. É a fase que você tem febre, que você tem dor no corpo, podem aparecer as manchas. A boa parte dos pacientes chegam até a ficar acamados com a doença. Então, essa é a fase aguda, que vai do primeiro ao 15º dia. Qual é o grande alerta para essa fase? Primeiro alerta: tem que ter repouso. Os pacientes que estão nessa fase, o repouso ele protege os pacientes para que não passem para as outras fases da doença. Outro grande alerta: existem medicações que são proibidas, não devem ser feitas nessa fase, porque os próprios médicos prescrevem ou porque fazem automedicação nas farmácias. São elas dexametasona, decadron, duoflan, beta-30, diprospan, betametasona, prednisona. Todas essas medicações elas não devem ser feitas nos primeiros 15 dias da doença. Por quê? Porque isso aumenta o risco de complicações, porque é a fase que o vírus está circulando, né? E tem os riscos de depois ter o efeito rebote. O paciente termina tendo um quadro muito mais grave do que ele teria se não tivesse tomado essas medicações. Então esse é o grande alerta. Quando o paciente passa para a fase subaguda, que é além dos 15 dias, é sinal que ele não curou na fase aguda. Então ele passou para a fase subaguda. Nessa fase já existe tratamento específico para essa fase. Assim como na fase aguda você tem que fazer bastante ingesta de líquido, repouso, compressa gelada nas articulações e analgésico. Analgésico, quando se fala, não é só dipirona. Você pode tomar codeína, tramal, todos esses. Vai depender da sua dor e da resposta inicial à dipirona. Então, a fase subaguda não. A fase subaguda a gente já pode fazer medicamentos específicos para a fase subaguda. Anti-inflamatórios e corticoides são os principais medicamentos. A fase subaguda ela vai de 15 dias até 3 meses. Né? Então, esse espaço de tempo é a fase subaguda. Já na fase crônica, é recomendado que todos os pacientes na fase crônica, que são além dos 3 meses, eles tenham atendimento com um reumatologista. Na fase subaguda e aguda, fica de preferência o paciente ir para um reumatologista ou não.
mas na fase crônica da doença, todos os pacientes merecem uma avaliação. Por quê? Primeiro ponto, saber se realmente é chikungunya. A gente vê com frequência doenças como artrite reumatoide, lúpus, serem taxadas como chikungunya, quando na verdade os pacientes não têm isso. Os pacientes têm artrite reumatoide, têm lúpus, têm outras doenças reumatológicas. Na fase crônica precisa fazer essa diferenciação, se realmente é chikungunya ou são outras doenças reumatológicas. Segundo ponto, os pacientes, boa parte, vão fazer uso de medicações que o reumatologista tem o manejo, que são imunossupressores. Além de que a maior parte dos sintomas vão ser musculoesqueléticos, que são os pacientes que têm doença nas articulações, nos músculos, nos tendões, certo? Outra coisa muito importante na doença é o uso do repelente. Se cobrir, o uso do repelente, porque o que a gente vê muito é o quê? É uma família inteira acometida pela doença. Nos idosos também, o que a gente observa é que os pacientes passam a ter depressão. Por quê? Porque esses pacientes eles perdem a sua capacidade de autocuidado. Eles passam a não conseguir tomar banho direito, dificuldade para se vestir, dificuldade de se locomover, terminam ficando mais em casa. Então é importantíssimo nesses pacientes a gente devolver a eles qualidade de vida e o autocuidado, para que eles não desenvolvam depressão. Então, pessoal, isso é importantíssimo. Não fiquem em casa guardando doença. Existem pessoas que estão há 3 anos sem acordar normais pela manhã. Não sabem o que é acordar um dia bem pela manhã. Então merecem tratamento, merecem uma avaliação com o reumatologista. Agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho nos próximos vídeos. Obrigado.